Deixa eu fazer um resumo aqui que eu acho que ajuda a gente a entender a situação que nós estamos atravessando. Qual é o risco que a educação brasileira tem hoje? Primeiro, não pagar as bolsas dos estudantes de medicina residentes, 14 mil estudantes. Se nada for feito, eles não vão receber a bolsa esse mês, com as despesas que eles têm que honrar. O mesmo vale para os estudantes da CAPES, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Não há limite, não há recursos liberados para que paguem as bolsas de estudo. Aí quando você vai... Bom, não liberar os recursos para empenhar a produção de livros didáticos. O Programa Nacional de Livro Didático é um programa premiado e reconhecido internacionalmente. Como é que você vai começar o ano letivo se os estudantes vão entrar na sala de aula sem um livro didático para poder aprender a aprendizagem em todos os anos da educação básica? É gravíssimo o que nós estamos assistindo. Aí a gente olha os dados, eu vou só comparar aqui alguns dados para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Investimentos na educação superior. Quando eu era ministro, em 2012, eram 5 bilhões e 185 milhões. Esse ano são 725 milhões, é mais ou menos 13% do que era. Bom, tinha que desacelerar o investimento? Tudo bem, mas você não pode desabar dessa forma e paralisar projetos que estão em andamento. Às vezes é uma sala de aula, é um laboratório, é um auditório. Você paralisa o processo de consolidação da universidade. E aí você compromete, porque a universidade começa, por exemplo, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano letivo, mas lá no quarto ano letivo tem que ter a sala de aula para os estudantes que vão chegar. Então você está comprometendo a evolução de uma parcela do ensino superior público. O mesmo vale na educação profissional. Nós tínhamos, em 2012, 3 bilhões e 446 milhões, 3 bilhões e meio quase de reais em educação profissionalizante. Esse ano foram 445, alguma coisa como 12, 13% do orçamento. O custeio das universidades era mais ou menos, ali em 2013, nós vamos distribuir esses gráficos todos para vocês, vocês vão receber toda a informação. Mas era mais ou menos 11 bilhões de reais, esse ano está em torno de 1 bilhão de reais. É 10% do que era o recurso para o custeio das universidades federais. Então, quando os reitores estão vindo a público dizendo a gente não paga o serviço básico, não paga as coisas básicas, a segurança, a limpeza, o funcionamento da universidade, é porque não paga mesmo. E agora não tem limite para pagar. Educação infantil. Aqui eu quero destacar que teve uma evolução positiva no orçamento. Ele cai muito em 2020, mas sobe em 2021 e 2022, em torno de 100 milhões de reais. Teve uma evolução, que é mais ou menos o que tinha em 18 e 19. Só que agora a projeção para o ano que vem é 2 milhões e 600 mil reais. E a educação infantil é uma coisa absolutamente essencial. Quer dizer, você tem uma série de estudos que mostram que as crianças, filhos da pobreza, elas têm um vocabulário que é 1/3 do vocabulário das demais crianças que os pais são letrados. Então, para a alfabetização, para a leitura, para a aprendizagem, é fundamental a educação infantil. O Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, exatamente mostrando a importância da educação infantil na formação do cidadão adulto. Então, você corta todo investimento para a educação infantil, tem uma geração que vai pagar essa conta. Não adianta falar, não, mas daqui a 2 anos a gente recupera. O tempo dos estudantes que estão na sala de aula é hoje, não é amanhã, não é o ano que vem. Tem que resolver agora. Então, eu estou dizendo que nós estamos numa situação muito, muito dramática na educação brasileira. Então, os dados da educação infantil, nem em censo escolar você não tem recurso para fazer. Então, eu estou chamando a atenção para dizer, se é uma questão que tem que ser prioridade no Brasil, porque tudo depende disso, né? A formação de engenheiros, de médicos, de professores, de químicos, físicos, biólogos, é o processo, e também o trabalho técnico profissional. É muito importante. Todos os estudos mostram que os estados que avançaram na educação tempo integral, Pernambuco é um exemplo, Ceará é outro exemplo, e vários outros estados, Minas Gerais avançou, e muitos outros estados, a educação tempo integral tira, principalmente no ensino médio, o jovem do risco da droga, da violência, aumenta a aprendizagem,
cria um outro ambiente no processo de formação e o desempenho no Enem é muito superior. Você praticamente está comprometendo o ensino tempo integral. Então, é uma situação orçamentária e não é só para o nosso governo, começa dia 1º, é para terminar dezembro. É para fechar esse ano. Então, quando eu estou dizendo para vocês, esse governo quebrou o Estado brasileiro, não é força de expressão. É o que está acontecendo em cada uma das áreas que a gente entra para ver a evolução.